IBGE acaba de divulgar a taxa de desemprego dos 3 meses encerrados em abril. Estamos em Breaking News aqui no CNN Money. O desemprego subiu para 5,8% no período, mediana das estimativas que apontavam um recuo da desocupação para 5,9% de 6,1% no trimestre anterior, segundo projeção da Broadcast. Bora olhar juntos então, aqui você já vê o que foi divulgado agora há pouco no site do IBGE, agora às 9 horas em ponto. O PNAD continua divulgado então com a taxa de desocupação 5,8%, a taxa de subutilização é de 13,8% nesse trimestre que se encerra em abril. Portanto, a taxa de desocupação, o desemprego, no trimestre que se encerrou em abril, teve um aumento de 0,4 ponto percentual na comparação com o trimestre de novembro até janeiro. Portanto, novembro de 2025 até janeiro de 2025 estava em 5,4 e agora, então, de fevereiro até abril, teve uma alta, então foi para 5,8%, tá? Mas na comparação com o trimestre de fevereiro a abril do ano passado, teve uma queda, como você percebe, ó, tá? Foi ano passado, no mesmo período, foi 6,6% a taxa de desocupação e agora, então, foi para 5,8%. Apesar de ter subido na comparação com o trimestre anterior, acabou caindo na comparação com o mesmo período do ano passado, tá? Aí eu vou dar um zoom para que a gente consiga ler juntos, tá? Para a gente fazer essa comparação. A taxa de desocupação nesse período de fevereiro, março e abril ficou em 5,8%, como eu falava. Você já viu, ó, novembro, dezembro e janeiro de 2026 ficou em 5,4%. Fevereiro, março, abril, 6,6%. A taxa de subutilização ficou em 13,8%, muito semelhante ao que a gente viu, inclusive, no último trimestre. Exatamente igual, né? O rendimento real habitual, gente, ficou em R$ 3.732. Portanto, subiu levemente na comparação com o trimestre anterior, que estava em R$ 3.719, e subiu também na comparação com o mesmo período do ano passado, que estava R$ 3.542. Tá? Então a gente vê, ó, a população desocupada está em 6,3 milhões, apresentou esse crescimento de 8% na comparação com o trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026, mas no confronto com o igual trimestre do ano anterior, como eu falava, teve uma queda de 11,3%, portanto são menos 809 pessoas. A população ocupada são 102,3 milhões de brasileiros. Teve uma redução de 0,3% frente ao trimestre de novembro, né, de 2025 e janeiro de 2026, que foi o último trimestre, e aumentou um pouquinho, 1,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. O nível da ocupação foi de 58,4%, uma redução de 0,3 pontos percentuais frente ao trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026, esse último trimestre, tá? Taxa composta de subutilização mostrou estabilidade em relação ao trimestre de novembro de 2025. A população subutilizada também ficou estável no trimestre, recuou 11,1%. E aí, a população subocupada por insuficiência de horas mostrou uma queda de 5,5%. Já a população desalentada, são 2,6 milhões de pessoas agora nesse trimestre, ficou estável no trimestre, teve uma redução de 15,3% ao ano. O número de empregados no setor privado com carteira assinada, tá? Foi de 39,3 milhões de pessoas, ficando estável na comparação com o trimestre anterior e com o mesmo trimestre de 2025. O número de empregados sem carteira no setor privado ficou em 13,3 milhões, estável também. O número de empregados no setor público, 12,9 milhões, mostrou estabilidade e uma expansão de 3,4% na comparação com o ano anterior. O número de trabalhadores por conta própria, gente, 26 milhões de pessoas. Ficou estável no trimestre e no ano subiu 2,3%. Já o número de trabalhadores domésticos, 5,4 milhões de pessoas, teve uma estabilidade no trimestre, mas na comparação com o ano passado teve uma queda de 4,7%. A taxa de informalidade foi de 37,2% da população ocupada contra
37,5% no último trimestre e 38% no trimestre de fevereiro a abril de 2025. Aí o rendimento, como a gente falava, mostrou uma estabilidade no trimestre, crescimento de 5,3% ao ano, e a massa de rendimento real habitual manteve uma estabilidade no trimestre e aumentou 6,5%. Aqui tem até, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas você consegue fazer a comparação e entender o cenário da taxa de desocupação desde todos os últimos trimestres aí a partir de 2012, tá? Tem os detalhes sobre força do trabalho, taxa composta de subutilização, a gente estava vendo aqui, e o rendimento médio mensal real, habitualmente recebido no trabalho principal. Trouxe aqui também esse cenário, mostrou que todos os grupamentos apresentaram estabilidade, tá? Na comparação com o trimestre de fevereiro a abril de 2025, gente, teve um aumento nas categorias. Portanto, na comparação do rendimento médio com o último trimestre, a gente teve aumento no transporte, armazenagem e correio, alojamento e alimentação, informação, comunicação e atividades financeiras, tá? Esse é o cenário. Todos os dados aqui a gente mostra para vocês ao vivo, trazendo todo esse cenário, porque a taxa de desemprego acaba de ser divulgada.